A paz do Senhor, família preciosa, este é o Pão Diário, o momento em que nos alimentamos da porção viva da Palavra de Deus. Todos os dias, uma palavra fresca do céu para a sua vida, direção para a sua jornada e alimento para a sua fé. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa palavra com alguém que você ama, porque quem se alimenta da verdade permanece firme. Vamos juntos? A palavra de hoje está cheia de revelação. Então, prepara o seu espírito, porque Deus vai falar com você. Hoje eu quero te conduzir por uma palavra que vai confrontar o teu coração e, ao mesmo tempo, gerar uma chave de revelação poderosa. Você já teve aquela sensação de que tudo está dando certo e, mesmo assim, algo dentro de você começa a sair do eixo? Já percebeu como que o orgulho às vezes se disfarça de organização, de zelo, de apenas fazer contas? Pois é. Em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi vive exatamente isso. Um momento em que, no auge de sua força, ele toma uma decisão que vai custar caro. Não só para ele, mas para todo o povo de Deus. Mas calma, não é só sobre o erro de Davi. Essa história é sobre como Deus transforma juízo em altar. Como ele pega um lugar de dor e faz dali surgir um templo de adoração. É sobre redenção, é sobre legado, é sobre presença. Se você está vivendo um tempo onde Deus parece estar te confrontando, essa palavra é para você. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje o Espírito Santo ele vai te levar a construir algo eterno no mesmo lugar onde você só via ruínas. Sabe aquele momento em que tudo parece estável, tudo parece sob controle e mesmo assim você toma uma decisão precipitada? Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Satanás, o acusador, se levantou contra Israel e incitou Davi a contar o povo. Mas por que isso era errado? Porque Davi ele deixou de confiar no Deus que o sustentava e passou a confiar na força do exército que ele podia contar. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no nosso Deus. Salmo 20, verso 7. Contar o povo não era apenas estatística, era orgulho. Era Davi dizendo: deixa eu medir o que eu conquistei. Deixa eu ver quantos estão comigo. Mas o problema é que ele não entendeu que tudo o que ele tinha veio do Senhor Deus. Talvez você que me ouve esteja em um momento parecido como o de Davi. Não está pecando de forma visível, mas seu coração está mais autoconfiante do que dependente de Deus. Talvez você esteja fazendo contas, planejando, se estruturando, mas se esqueceu de consultar a Deus. Se esqueceu de consultar o céu. E aí vem o juízo de Deus. O texto diz que Deus ele envia o profeta Gade a Davi com 3 opções de juízo: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga enviada pelo anjo do Senhor Jeová. A Bíblia diz que Davi ele escolhe cair nas mãos de Deus porque sabia que o Senhor Deus ele é misericordioso. Mas mesmo assim, 70.000 homens morreram em Israel. E aqui vem a chave de Deus. O anjo do Senhor estava pronto para destruir Jerusalém. Mas quando o texto diz que quando o anjo chega à eira de Ornã, o Jebuseu, o juízo de Deus é interrompido. E ali naquele lugar o anjo para e Davi entende: ali é o ponto onde Deus quer um altar. Observe que Deus ele transforma juízo em altar. O lugar da sua maior dor pode se tornar o local da sua maior adoração. Davi se prostra, se arrepende, recusa receber de graça aquele campo e paga o preço total. O texto diz: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Essa frase ela precisa voltar ao nosso coração. Tem gente querendo um altar sem preço, uma vida com Deus sem entrega, uma fé sem renúncia, mas o altar que muda destinos é aquele que nos custa preço da nossa adoração, do nosso serviço a Deus. E sabe o que é mais lindo em tudo isso, irmãos? É que esse lugar comprado com dor, marcado por lágrimas,
se tornaria o lugar do templo. Sim, o futuro lugar da presença de Deus em Jerusalém nasceu de um momento de humilhação e de arrependimento. Hugo, o que isso nos ensina? Observe, Deus, ele usa o que te feriu para edificar o que vai curar outras pessoas. O local da sua queda pode se tornar o berço da sua glória. Então, pare agora e ore: Senhor, mostra-me onde eu tenho confiado mais em mim do que em ti. Apresente, Senhor, o meu orgulho, me mostra o meu orgulho. E depois de tudo isso, erga um altar a Deus. Ore, jejue, entregue, faça desse lugar um lugar da presença de Deus. Você já percebeu como Deus, ele costuma usar os lugares mais improváveis para fazer coisas grandiosas por você? Aquela eira de Ornã, onde o juízo foi interrompido, onde o altar foi levantado, agora se torna mais do que um símbolo de arrependimento. A Bíblia diz que Davi entende que ali seria o local do templo. Pensa comigo, meu irmão. O terreno onde a praga cessou será o mesmo onde a glória descerá. O lugar onde houve choro será o mesmo onde haverá louvor. A terra marcada pela morte se tornará a morada do Deus vivente. Isso é muito poderoso. Mas observe que Davi, mesmo com o desejo profundo de construir esse templo a Deus, ele ouve do Senhor Jeová dizendo: você não o construirá, seu filho Salomão o fará. Agora para e pensa no coração desse homem. Ele teve a visão, comprou o campo, levantou o altar, se humilhou, fez tudo certo, mas Deus diz: você não será o construtor, você será o preparador. Isso nos ensina algo crucial, porque nem sempre Deus te chama para inaugurar alguma coisa, mas sempre Ele vai te chamar para edificar. Davi não cruzou os braços, pelo contrário, ele começou a preparar tudo o que era necessário para a construção do templo. Ele separou o ouro, a prata, o bronze, ele providenciou a madeira, as pedras lavradas, organizou, ali os pedreiros, os artesãos, os líderes, e ele fez tudo, ele construiu no nível invisível. Olha só que interessante. Ele construiu no invisível aquilo que o seu filho faria no visível. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da jornada. Você não será o Salomão da sua casa, talvez, do seu ministério, do seu projeto, mas será o Davi, que prepara tudo nos bastidores. Então, não pense que isso é pouco. O altar da obediência sempre gera herança. Você pode não ver tudo pronto, mas pode deixar tudo preparado. Pode ser que sua missão não seja cortar a fita da inauguração, mas será você que vai cavar os alicerces. É você que vai orar pelas bases e sustentar os pilares. E é aqui que entendemos o valor de um legado. Legado não é o que você vive, é o que você deixa. Davi, ele deixou um modelo, ele deixou um estoque, uma cultura. Salomão apenas seguiu os trilhos que já estavam traçados. Nós temos aqui um código bíblico muito precioso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Observe que essa adoração, ela começa quando você reconhece. Não é sobre eu ver tudo acontecer, mas é sobre obedecer mesmo sem aplausos. Nós temos aqui uma chave profética para a sua vida. O que nasce da dor, se for entregue em adoração, se torna a base para uma geração inteira viver a presença de Deus. Anote isso agora mesmo. O que você pode preparar hoje que vai edificar o futuro de outros? Talvez seja orar pela sua família com mais constância. Talvez seja começar o discipulado de alguém. Talvez seja planejar algo que nem você vai usufruir, mas alguém vai colher. Ore agora: Senhor, me ensina a preparar com excelência, mesmo sem expectativas de recompensas humanas, porque as nossas recompensas vêm de Deus. Agora imagina a cena, o templo ainda não existe fisicamente, mas Davi já começa a organizar o culto. Antes das pedras serem colocadas, ele estabelece os levitas. Antes das colunas, ele define os turnos. Antes do ouro brilhar nas paredes daquele grande templo, ele faz a adoração brilhar no espírito do povo. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Antes de se levantar grandes estruturas, é preciso levantar uma cultura. Davi não apenas pensa no templo como um prédio, ele pensa no templo
como um lugar de governo espiritual e adoração contínua. Ele entrega a liderança a Salomão e organiza os líderes levíticos, o sacerdócio. Ele separa os turnos de serviço e já estabelece uma rotina de louvor e adoração mesmo sem tempo. Por que isso? Porque ele entendeu uma chave profética que eu quero liberar sobre a sua vida. A adoração, ela não pode esperar as paredes ficarem prontas. Entende isso? A nossa adoração, ela não pode ser refém de paredes serem edificadas. Talvez você esteja esperando a casa estar do jeito ideal para começar a orar. Talvez você esteja esperando o ministério estar estruturado para começar a louvar, ou esperando ter tudo certo para começar a servir. Mas Davi, ele nos ensina: a cultura vem antes da construção. Antes de tudo estar bonito, já deve haver santidade. Antes de tudo estar completo, já deve haver entrega. Eu tenho um código bíblico aqui que eu quero liberar sobre a sua vida. O texto diz: sirvamos a Deus de forma agradável, com reverência e temor. Hebreus 12, 28. Reverência não depende de espaço físico, depende de consciência espiritual. Tem gente com prédio, mas sem presença. Tem estrutura, mas sem espírito. Você não precisa esperar algo se manifestar fora para estabelecer algo por dentro. A sua casa, o seu time, o seu grupo, a sua célula, ela pode ter uma cultura viva de adoração e governo e propósito antes mesmo das condições ideais. Davi, ele queria mais do que terminar bem. Ele queria que quem viesse depois vivesse melhor. Ele queria deixar funções definidas, valores claros e um ambiente pronto para a glória de Deus habitar. E aqui está uma chave de liderança. Quem governa bem prepara sucessores. Não é sobre centralizar, é sobre organizar para multiplicar. A cultura que você estabelece hoje, mesmo invisível, ela pode sustentar uma geração inteira de avivamento? É melhor plantar fundamentos invisíveis do que paredes visíveis que desabam com o tempo. Defina hoje uma cultura espiritual para sua casa, para sua célula, para o seu ministério ou até mesmo para a sua igreja. A verdade é que nós fazemos períodos de jejum, toda reunião nossa começa com oração. Nosso time só toma decisões depois de consultar o Espírito Santo de Deus. Pare agora e escreva isso. Que cultura eu quero estabelecer? E comece, ainda hoje, a colocar isso em prática. Comece, ainda hoje, a viver isso. Agora que você ouviu tudo isso, eu quero que você pare e pense. Quantas vezes Deus precisou frear nosso orgulho para nos lembrar que a história não é sobre nós, mas sobre ele. Davi começou esse trecho da sua história com um erro, contando o povo, confiando no número, na estrutura, no controle, mas termina como um rei que prepara tudo com excelência, sabendo que a glória é de Deus, o templo é para Deus e o futuro pertence a Deus. Isso é graça, isso é redenção, isso é o reino de Deus. O local onde houve juízo virou altar. O lugar da queda virou ponto de partida. A dor virou terreno do templo. E a eira de Ornã se transformou no centro da adoração de todo o povo. E isso é poderoso demais. Talvez você esteja num tempo de juízo, um tempo de pressão ou até mesmo de vergonha, mas Deus pode fazer disso o lugar da sua virada. O que hoje parece um fim pode ser o lugar onde Deus vai iniciar uma nova geração de adoração e governo. Você não precisa terminar com culpa, você pode terminar com uma cultura. Você pode não ver o templo pronto, mas pode deixar o plano organizado. Pode não viver todas as promessas, mas pode preparar os filhos para vivê-las. E essa é a fé de um verdadeiro líder no reino de Deus. Eu não sou o centro, eu só quero ser fiel no que foi me confiado. Que tipo de legado espiritual você está construindo? Será que sua vida vai apontar para uma cultura de adoração contínua? Ou será que sua liderança está organizando pessoas e ministérios que vão durar além de você? Será que sua casa, seus filhos, sua igreja estão sendo preparados como terreno santo para que Deus habite? Hoje, Deus te chama a construir mais do que estruturas. Deus, Ele te chama a edificar legados. Essa palavra falou com você hoje. Não guarde só para você. Envia para 5 amigos que precisa desse alimento do céu. E lembra, amanhã tem mais Pão Diário. Até lá e que o Senhor te fortaleça com graça e verdade.